Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. Seguimos com nosso estudo bíblico sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Um estudo que tem feito alguma diferença na nossa leitura, porque o que nós nos propusemos a fazer nesta série é analisar o que pode fazer com que uma igreja se torne mais humana, mais acessível às pessoas. E uma igreja mais humana é uma igreja mais parecida com Jesus. É disso que estamos tratando nessa série de estudos e eu gostaria de que você nos acompanhasse. Essa já é a segunda aula. Se você já perdeu a aula anterior, não tem problema, porque ela está gravada em nosso canal e você pode acessar gratuitamente. Também nós temos um material disponível, que é uma apostila, que nós escrevemos com muito carinho, com muita atenção, para que você possa acompanhar as nossas aulas. Ela também está disponível gratuitamente, só que nos nossos blogs. Você acha o endereço deles aqui embaixo, bem na descrição do vídeo. Tanto o blog da igreja, quanto o meu blog pessoal e também quanto ao blog de filosofia, espiritualidade e psicanálise, onde eu compartilho os meus textos de reflexão nessas áreas de pesquisas às quais eu me dedico. Também está tudo disponível lá na internet, tudo gratuito. E eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, curtir essa transmissão e compartilhar o link com as pessoas dos seus grupos de relacionamento nas suas redes sociais. Isso vai ajudar muito a que muitas pessoas possam também ter acesso a esse conteúdo. Creio que isso é algo proveitoso, abençoador para o reino de Deus, e é por isso que nós empenhamos o nosso ministério a colocar à disposição de quem quiser estudar a palavra de Deus gratuitamente aqui o nosso trabalho. Ok, pessoal, vamos agora à apresentação do nosso conteúdo. Está aqui a apresentação da nossa aula de hoje e você que já nos conhece sabe que nós acompanhamos a nossa reflexão a partir do texto. Se você quiser acompanhar com a sua Bíblia na mão, fique à vontade, também é muito importante. Nós aqui utilizamos a versão NVI, que é a nova versão internacional da qual nós partilhamos. Mas isso não quer dizer que ela seja melhor ou pior do que as demais. Se você tem uma Bíblia em outra versão e quer acompanhar por ela, fique à vontade, você pode fazer a leitura na sua Bíblia tranquilamente. Mas se você quiser acompanhar por aqui, através desta apresentação, você vai ter também os textos bíblicos apresentados aqui. Ok? Vamos então passar à nossa aula de hoje, que é a segunda. Vamos falar sobre uma igreja que encarna a humanidade de Cristo. Uma igreja mais humana é uma igreja que encarna a humanidade de Cristo. Já pensou nisso? Já imaginou como seria isso? Eu quero convidar você a estudar, a refletir, a ler nas Escrituras algo a respeito deste tema. Bom, para a gente esquentar um pouco a nossa mente e o nosso raciocínio, eu quero compartilhar com você um dos textos da base bíblica que nós utilizaremos, que são os versículos 21 e 22 de Colossenses, capítulo 1. Diz a palavra de Deus assim: Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora
ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Amém, meu irmão, minha irmã? Você que é membro do corpo de Cristo, deve ter isso no seu coração. A obra de Jesus transformou a nossa vida. A gente que poderia ter até uma vida indigna, uma vida distante de Deus no passado, por causa da fé em Jesus, por causa da crença naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, nós somos apresentados diante de Deus como inculpáveis. Olha, a palavra santo aparece aqui de maneira clara. Mas também aparece a palavra livre, livre de qualquer acusação. O Senhor nos libertou de toda a culpa do pecado e nos colocou em condições de estarmos na presença dele sem vergonha alguma, sem precisar ter vergonha de quem somos. Ele nos aceita como somos, porque Jesus pagou o preço do nosso pecado. Amém? Essa é a palavra que vamos descobrir hoje. É esse o conteúdo que vai orientar a nossa reflexão. E isso para a gente já é algo maravilhoso demais, que vai aí trazer muita alegria para o coração da gente, não é não? Você não se sente feliz por isso? Porque você está livre de qualquer condenação diante de Deus, pode se apresentar diante dele como você é, sem ter vergonha do que você fez no teu passado, do que você sofreu, do que afetou sua vida. Olha, isso é libertador demais. E é disso que nós vamos falar hoje. O nosso estudo bíblico de hoje vai se basear no capítulo 1. Vamos começar a partir do verso 3, que é onde Paulo começa a falar claramente sobre o conteúdo da carta. Os versículos 1 e 2 são as saudações que nós já fizemos menção na aula passada, na primeira aula. Bom, o que Paulo quer apresentar nesta carta? Ele começa fazendo um trabalho de bastante estímulo para os seus leitores. Ele elogia, enaltece a maneira como os crentes lá de Colossos praticavam, vivenciavam a fé. Ele entendia que aqueles irmãos tinham uma marca de qualidade muito profunda, que era a prática do amor fraternal. Aqueles irmãos e irmãs, eram conhecidíssimos na região pelo fato de praticarem o amor fraternal. E isso fazia com que Paulo orasse por eles. Paulo orava pelas igrejas, Paulo intercedia pelas igrejas. E quando ele mencionava a igreja de Colossos, ele não só mencionava, mas também agradecia. Será que se o apóstolo Paulo conhecesse a nossa igreja, aqui você pertence, ao que a gente pertence, será que ele agradeceria? Teria gratidão? Muito obrigado, Senhor, pela igreja do Irênio, pela igreja de quem está assistindo. Era isso que Paulo fazia nas suas orações em relação a Colossos. Ele disse: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Ele orava por todas as igrejas, mas em relação a Colossos, ele orava e agradecia. A maneira como a igreja de Colossos experimentou a fé em Cristo e também partilhava a convivência em amor, trazia à tona a questão relativa àquilo que a gente chama de compromisso com a missão. Eles tinham a certeza, os crentes de Colosso, que eles estavam ali para poder cumprir missão. Eles não estavam ali para
fazer número. Eles não estavam ali para poder satisfazer suas necessidades apenas, mas eles estavam ali tratados pelo Senhor para que eles pudessem cumprir missão. O compromisso da missão estava muito claro na consciência deles. Paulo diz assim: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Vocês são testemunhas de algo que Jesus fez na vida de vocês, transformou a maneira de vocês viverem, e isso é público e notório. Todo mundo sabe que vocês creem em Jesus, que tudo isso que aconteceu é por causa da fé em Jesus, e vocês praticam o amor cristão como Jesus ensinou. Olha, isso é uma das coisas mais raras de se ouvir dizer de uma igreja, principalmente nos dias atuais. Isso lembra, gente, que a igreja é uma comunidade que é chamada para encarnar, para colocar em prática o ensino de Jesus, para viver o evangelho no mundo. E a palavra de Deus diz, tanto Jesus quanto os apóstolos, o apóstolo Paulo principalmente, afirmam que a essência da vida cristã é a prática do amor fraternal. A vida cristã, a vida da comunidade de fé, ela só faz sentido à medida que ela coloca em prática a lição do amor no cuidado com todas as pessoas. Entendeu, gente? É isso que faz a igreja. E a igreja de Colossos, além dessa marca de qualidade que ela tinha, que era um diferencial em relação às demais, ela estava passando por um momento difícil, porque alguns grupos heréticos, chamados heréticos, exerciam uma certa influência sobre a vida dos crentes. E aqueles movimentos que já existiam, ela já começava a ganhar forma na igreja de Colossos. A gente viu que Colossos era uma cidade grega, totalmente ocidentalizada. E ela, então, carregava muito da filosofia, da cultura greco-romana da época. E o que acontecia? Havia grupos de pessoas, mestres, estudiosos das filosofias da época, que procuravam interpretar a mensagem do Evangelho deixada pelos apóstolos a partir do viés das filosofias da época. Isso era uma marca, Alguns teóricos dizem que era uma espécie de grupos gnósticos. Mas não temos muita certeza sobre isso, porque Paulo não dá detalhes sobre as ideias desses grupos. Os grupos gnósticos só se tornaram influentes mais no século II. Aqui a gente já está no século I, a gente está aí por volta do ano 60. Então, dizer também que esses grupos eram as raízes do gnosticismo também não dá, mas eram grupos de pessoas que traziam ideias da filosofia greco-romana para dentro do cristianismo. E além desse grupo, o grupo helênico, que eu não vou chamar aqui de gnóstico, é o grupo helenista. Além desse grupo, havia também os judaizantes, que eram aqueles pregadores que influenciavam a fé para que os cristãos pudessem adotar hábitos e costumes judaicos. Então, tanto os judaizantes quanto os helênicos, eles eram um problema para a vida daquela igreja, porque eles deturpavam a mensagem do evangelho, distanciavam as pessoas de uma prática saudável
da vida cristã. Eram vozes que influenciavam a igreja. E não que a igreja tivesse abraçado uma heresia, mas essas vozes incomodavam. Como hoje em dia também há muitas vozes falando a vida da igreja, vozes estranhas ao evangelho, pregando um evangelho que não está na Escritura, que não está no Novo Testamento, que está aí nas filosofias de autoajuda, nos coaches da vida, e que estão dizendo para a igreja que ela tem que viver uma fé diferente daquela que está no Novo Testamento, que acaba desviando a comunidade de fé do seu propósito. Qual é o propósito da igreja? Congregar todos e todas que são chamados por Jesus para viver a sua humanidade em uma nova perspectiva. É um novo modo de ser gente. Isso é ser nova criatura. E a igreja é formada por gente chamada para viver aquilo que Jesus ensinou. Então, a igreja é a comunidade daqueles e daquelas que nutrem a esperança por um mundo melhor, por um mundo mais humano, por uma vida mais humana no mundo. Isso é a igreja. A igreja tem esperança. A igreja luta por um mundo de paz. A igreja luta por um mundo de justiça, onde haja equidade, onde haja respeito, dignidade para todas as pessoas, ricos ou pobres, homens ou mulheres, sejam de qualquer cor da pele, todas as pessoas têm direito a uma vida digna e mais humana. E é isso que vai fazer do nosso mundo um mundo cada vez melhor. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem da igreja, que Deus acolhe a todas as pessoas como elas são e faz com que elas tenham uma vida transformada para a glória do Senhor. Uma das grandes utopias nossas como cristãos é isso, é restaurar o que há de mais humano em nós. Essa é a nossa grande utopia. A gente imagina isso, como é que a gente restaura o mais humano da gente? Olha, é meio difícil, mas é possível a gente ser mais solidário, não é verdade? É possível a gente ser mais generoso, é possível a gente ser mais cuidadoso com o nosso próximo, mais perdoador, mais tolerante, menos preconceituoso, menos discriminador, mais crente na vida e na potencialidade do nosso próximo. E nós cremos nisso, que o Evangelho restaura, tem o poder de restaurar o que há de mais humano em nós. O Evangelho é o anúncio de que o amor de Deus é derramado sobre toda a criação, a fim de que os propósitos divinos se concretizem na vida de todas as pessoas. Isso que é a nossa mensagem. Jesus demonstrou o amor de Deus ao suportar a cruz, para que todas as pessoas tivessem livre acesso ao Pai. Diz lá Colossenses capítulo 1, verso 5. Por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, que é o Evangelho. O Evangelho é a palavra da verdade, viu, meus queridos? Foi o Senhor quem nos anunciou. Então, o principal objetivo da igreja pregar o Evangelho não é fazer adeptos, não é aumentar o número de membros, é fazer com que cada pessoa possa se tornar um ser humano melhor. É isso. É dizer para as pessoas que elas podem amar mais, que elas podem ser mais generosas, que elas podem ser mais solidárias,
compreensivas, tenham mais compaixão, misericórdia. É isso que o Evangelho prega. O Evangelho não prega uma mensagem proselitista, como eu disse na aula passada. Ele prega a transformação da vida. Porque, meu irmão, minha irmã, não adianta nada você fazer parte de uma igreja se você mantém o mesmo ódio, o mesmo sentimento, o mesmo preconceito, os mesmos hábitos que o mundo pratica. Não adianta de nada, você tem que viver o Evangelho, vivendo o Evangelho de acordo com o que Jesus ensinou. Deus não quer formar um exército de religiosos, de crentes enfileirados, bonitinhos, todos bonitinhos, vestindo as suas camisas da mesma cor, mas Ele quer formar uma grande família de pessoas honradas e dignas, de seres humanos dignos, de seres humanos que praticam a justiça, que amam sinceramente. Diz o texto do versículo 6, por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. É isso que está acontecendo. É o evangelho da graça que vai alcançando todos os lugares, todas as pessoas, com a mensagem de paz, de perdão, de amor, de transformação de vida. Essa mensagem humana que alcança o outro na sua necessidade. Então, esses crentes lá de Colossos já viviam isso, já tinham esse ingrediente básico para compreender isso, para exercer a influência do mundo. Qual era o ingrediente básico? A vida em amor. Por isso que Paulo os exaltava, ele enaltecia essa prática. E esse amor era motivado pela ação do Espírito Santo. Como é que Paulo sabia disso? Por causa do pastor Epáfras. O pastor Epáfras era um apaixonado por essa igreja. Talvez ele até fosse o pastor da igreja. E foi Epáfras quem levou as informações de Colossos para Paulo, que estava preso em Roma. Epáfras, diz o verso 8, Epáfras também nos falou que vocês têm, falou do amor que vocês têm no Espírito. Esse dom do amor, como ele disse lá em 1 Coríntios 13. Esse dom inefável, essa presença vibrante do Espírito Santo entre nós, que nos leva a amar o nosso próximo. É disso que Paulo está falando. Então, Paulo, nesse momento, ele vai fazer um esforço para dizer, gente, olha, está faltando uma coisa aí, por causa dessas heresias que estão acontecendo entre vocês, está faltando uma coisa para vocês se ajustarem, melhorarem aí a comunidade de fé de vocês, que são aquelas marcas de uma igreja mais humana. O que faz uma igreja mais humana? Eu vou apontar aqui 5 marcas, são 5 que estão aqui anotadas, e você vai entender que o apóstolo Paulo, ele falava de alguma coisa ligada à nossa compreensão teológica a respeito da pessoa de Jesus de Nazaré, que é exatamente isso, quando a gente entende quem é Jesus, o que ele fez por nós, a gente é impelido a se tornar mais semelhante a Jesus. E ser semelhante a Jesus é ser mais humano, é ser o humano desejado por Deus, é viver a nossa humanidade como Deus projetou desde a criação. Então ele vai dizer assim, aliás, não, as 5 são lá na frente, não vai chegar aí não. O que é, então, vamos lá, as marcas de uma igreja mais humana? Primeira, viver de uma maneira digna. Segundo, agradar a Deus.
Terceiro, frutificar. Quarto, crescer no conhecimento. Quinto, ser fortalecido. Sexto, ser perseverante. Sétimo, ter paciência. Oitavo, ter alegria. Tudo isso está nos versículos 10 a 12. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Vamos ver quais são então? Viver de maneira digna, agradar a Deus, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. O que faz uma igreja ser mais humana? É isso, ela viver sua humanidade diante de Deus. Jesus é a única razão da igreja existir. Só existe igreja porque teve um Jesus que andou entre nós. E foi ele quem disse que edificaria a sua igreja. E diz a palavra de Deus que esse evangelho anunciado por Jesus nos alcançou em meio à nossa perdição. O texto diz para a gente que nós fomos tirados do reino das trevas e transportados para o reino do seu Filho amado. O Senhor nos tirou de um tempo de obscuridade, de distanciamento, para que pudéssemos viver na luz do seu amor. E é dessa forma que Paulo apresenta a perspectiva cristológica dele, porque é aí que encontra a nossa compreensão. Por que eu preciso entender quem é Jesus? Porque cristologia é isso, viu, gente? Cristologia é um ramo da teologia que analisa, que interpreta a pessoa de Jesus Cristo. Cristologia. E Paulo tem uma cristologia própria, ou seja, ele tem uma maneira própria de interpretar a pessoa de Jesus. É um novo modo de compreender a pessoa de Jesus a partir não do divino, não do distante, mas da nossa realidade. Eu compreendo Jesus a partir da compreensão de quem eu sou. Então, se Cristo é Deus em forma humana, ele tem a minha forma, ele tem o meu jeito, ele sente as mesmas dores que eu sinto, ele tem paixões como eu tenho e assim por diante. Então, se eu compreendo a mim bem, eu posso compreender bem quem é Jesus. Essa compreensão vai antecipar uma decisão da igreja, que culminou no ano 451. Começou lá em 426, na cidade de Niceia, com a definição do dogma, chamado dogma cristológico. E foi no Concílio de Calcedônia, em 451, que se chegou a uma definição categórica sobre quem é Jesus. Quem é Jesus? O Concílio de Calcedônia, depois de muitas discussões, declarou que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A natureza divina e a natureza humana estão plenas na pessoa de Jesus. E é a partir dessa afirmação de Paulo na carta aos Colossenses. As duas naturezas existem de forma, dizia o concílio, né? Com esses termos mesmo. Indivisível, inseparável, sem confusão e sem alteração. Que é o que Paulo tenta passar para os crentes de Colossos. É nessa maneira que Paulo queria que os crentes entendessem que viver a fé é viver aquilo que Jesus, esse que é perfeito Deus, perfeito homem, viveu em sua vida aqui no mundo.
Quais são as características, então, dessa cristologia que nos leva a refletir sobre a nossa própria humanidade? Bom, em primeiro lugar, Jesus Cristo é apresentado como um rosto humano para Deus. Quem nunca viu Deus, agora poderia entender quem é Deus, porque viu Jesus, viu Deus. Foi assim que Jesus falou para os seus discípulos, principalmente Filipe, né? Quem vê a mim, vê o Pai. E Paulo diz, ele é a imagem do Deus invisível. Ninguém viu Deus, mas teve gente que viu Jesus. E quem viu Jesus, viu Deus, porque ele é a imagem do Deus invisível. Em segundo lugar, Jesus Cristo possui uma dimensão cósmica. Ele é universal. Em todos os lugares, em todos os pontos do universo, Jesus tem participação. Ele está ali presente, ele está atuando em todas as esferas. Diz o apóstolo Paulo, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Essa é a dimensão cósmica da cristologia, como nós aprendemos nos nossos cursos de teologia. E, em terceiro lugar, Jesus Cristo ocupa um lugar central na história da criação. Ele tomou parte de tudo. Alguns teólogos gostam de lembrar lá o texto de Gênesis, que diz que quando a Bíblia diz façamos o homem, façamos, é sempre no plural. Mas, então, dali pressupõe-se que Jesus já estava presente lá. Mas aqui, Paulo é mais objetivo ainda. Olha o que Paulo diz. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Por quê? Porque ele é perfeitamente Deus. E ele sempre existiu. Ele também é onipresente. Ele também é onisciente. E ele também é onipotente, porque ele e o Pai são um, são da mesma natureza, da mesma substância, da mesma formação. Eles formam uma unidade perfeita, que é a Trindade. Então, essa cristologia de Paulo, ela ficou muito marcada e é o que vai depois orientar a reflexão teológica da igreja contra as heresias cristológicas. Então, nós temos vários, arianismo, nestorianismo, tantas coisas, né? Docetismo. São tantas heresias cristológicas que levaram a igreja a assumir uma posição nos concílios de Nicéia e Calcedônia, culminando no concílio de Calcedônia. E essa nova cristologia de Paulo vai sustentar não só a teologia da igreja, mas, acima de tudo, a vida de comunhão dos irmãos. Ela vai se tornar a essência da fé cristã. Crer em Jesus é crer que ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Ser um cristão é orientar a vida pela fé no Cristo, que é divino e humano. Ok? Não uma aparência, não alguém que ocupou um lugar e depois foi embora, mas alguém que veio, habitou entre nós e toda a graça e a plenitude de Deus estava nele. Isso nos leva a perguntar assim: qual é o lugar de Jesus na vida de comunhão da minha igreja? Eu queria fazer um levantamento aqui, e aí sim vão ter as 5 categorias que eu quero apresentar sobre o lugar de Jesus na vida de comunhão que faz com que essa igreja se torne mais humana. Então, algumas respostas possíveis. Primeiro, Jesus é a essência da nossa fé. Ele é a base daquilo que cremos.
Em Cristo, Deus se fez como um de nós, para que possamos nos tornar como Ele é, sermos seus imitadores. Duas perspectivas, então, para compreendermos a pessoa de Jesus. Há uma chamada Cristologia do alto, que é aquela que enaltece o divino, e há uma Cristologia do baixo, que é aquela que fala da sua humanidade. Então, Cristologia do alto, o divino Jesus. Cristologia do baixo, o humano Jesus. O Cristo do alto é o Senhor, aquele que nos ama, que toma as iniciativas, que atende os nossos clamores, que nos convoca a ter uma vida mais digna, uma vida mais amorosa, que estabelece valores, princípios, para que nós possamos viver a nossa vida. Esse cuidado do alto tem a ver com valores mais nobres, como o amor, a justiça, a solidariedade, a generosidade. É Ele que nos chama a colocarmos em prática no nosso dia a dia esses princípios que o Filho dele, que ele, como filho aqui na terra, colocou em prática. E é por isso que ele se torna o cabeça da igreja. É interessante isso, né? Por que Paulo chama ele de cabeça da igreja? É porque, assim, nós temos um corpo, né? Meu corpo está aqui. Se eu tirar a minha cabeça, esse corpo morreu, né? A cabeça é um órgão vital. E a decapitação era uma prática comum nas torturas da época. Aliás, eles achavam que a decapitação era a tortura mais suave para quem era considerado inimigo do povo. Então, decapitava. Se fosse alguém mais, como é que se diz? Mais maldoso, que fez assim, fazia muito mal, que eles queriam terminar, ou eles crucificavam para sofrer muita dor, infligir muita dor ao outro, ou eles colocavam na fogueira. Mas se era para sofrer pouco, vai morrer, não tem jeito. Mas se era para sofrer pouco, decapitava. Então, Cristo é o cabeça da igreja. Se decapitar, já era, não tem mais igreja. Ele é a essência da fé. Por isso que ele é o cabeça. Ele diz, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. A palavra supremacia aqui é muito importante, porque é um sinal de autoridade. Algumas traduções usam a palavra preeminência, que é isso, ele ser soberano, ele ser a palavra final para qualquer coisa em relação à nossa vida. Em segundo lugar, Jesus é o nosso libertador. E isso tem muito a ver com a ação do Cristo do baixo, né? O Cristo do alto, ele é o cabeça. É ele quem dá vida à nossa vida. Mas o Cristo do baixo, ele nos interpela a vivermos como ele viveu. E como é que ele viveu? Ele viveu como um mestre. Ele nos acolhe como somos, com nossas culpas e nossos medos, mas também com nossos desejos e sonhos. Por que ele faz isso? Porque ele viveu isso, ele foi tão humano quanto a gente foi, ou quanto a gente é. Toda a plenitude divina estava presente em sua humanidade. Nada ficou de fora, a fim de promover a reconciliação com Deus. Lembra na aula passada que eu falei do teólogo que diz que aquilo que não é assumido não é redimido? E é isso mesmo. Paulo diz de uma outra maneira isso: foi do agrado do Pai habitar na humanidade do Filho. Deus se agradou de viver a nossa vida humana do jeito que Jesus viveu. Diz o texto no versos 19 e 20. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu,
estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. É isso, Deus se agradou de viver a nossa humanidade do jeito que a gente é, com toda essa perversidade que existe à nossa volta, com todas as mazelas, as doenças, em todos as angústias humanas, enfim, Deus viveu a nossa humanidade na pessoa do Filho. E diz a Bíblia que Deus se agradou de fazer isso. Então, meu irmão, minha irmã, quando a gente fala de que nós fomos acolhidos pelo Senhor, que o Senhor nos convocou para uma vida de comunhão com Ele, de sermos reconciliados com Cristo, isso tem a ver com a restauração do que há de mais humano em nós. E ele fez isso para que pudesse nos apresentar perante Deus como seus filhos amados. Alguém que Deus não tem vergonha de se dizer pai. Deus não tem vergonha de dizer que é seu pai, meu irmão, minha irmã. E isso é maravilhoso. Verso 22 diz assim: mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer condenação. Terceiro aspecto, Jesus é quem nos impulsiona a viver uma vida de serviço, de trabalho, de cooperação. É para isso que somos salvos. Você não é salvo para ornamentar um hall de membros da tua igreja. Você não é salvo para enfeitar a bancada da sua igreja. Nem para servir de estatística orgulhosa do seu pastor. Você é salvo para poder colocar a sua vida a serviço do Senhor. A igreja, como realidade encarnada de Cristo, vive aquilo que Jesus ensinou, que é o amor. É para servir, gente, é amar as pessoas, é colocar a nossa vida em amor pelo cuidado do nosso próximo. Então, a igreja é uma realidade encarnada que vive o amor de Deus no mundo na força do Espírito Santo. Eu sei que você vai dizer assim, mas pastor, não consigo amar como Jesus ensinou. Mas espera aí, ele sabe disso. E é por isso que ele apresenta o Espírito Santo para poder ser o seu ajudador, para te fortalecer, para te ajudar a amar como convém, como um serviço cristão. Então, a relação que nós vamos encontrar aqui é uma relação de afinidade entre o corpo físico de Cristo, que é a igreja, o nosso corpo pessoal e também o corpo de Jesus, a imagem de Jesus que nós temos. Então, a relação que Paulo estabelece entre o corpo físico de Cristo, o nosso corpo pessoal e a igreja como corpo de Cristo, lembra que precisamos colocar a nossa vida inteira, assim como Jesus fez, a serviço da proclamação da mensagem libertadora do Evangelho. Como que a gente faz isso? Falando? Não, amando. É com amor. Como diz o verso 25. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim, atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, aqui encarnada. E o que eu estou fazendo aqui é encarnar aquilo que Jesus me ensinou. Quarto aspecto, Jesus é a expressão da nossa esperança. Olha, gente, uma coisa que dificilmente a gente pode dizer da igreja evangélica no mundo de hoje. E não só da igreja evangélica, mas de muitas igrejas, de muitas comunidades de fé.
é de que a igreja é uma encarnação do ministério da graça. A igreja deveria ser isso. Ela deveria ser o espaço da graça, onde as pessoas vivenciam a graça. Essa graça que foi revelada na pessoa de Jesus Cristo. Essa graça que promove alegria, paz, esperança no presente e para o futuro. É isso que deveria ser a igreja. A igreja deveria ser o lugar onde as pessoas se sentissem tocadas pelo evangelho da graça. Não para terem medo do castigo divino, não para terem vergonha de terem pecado contra Deus, mas por saberem que, apesar de tudo, nós somos amados e acolhidos pelo Pai. Esse é o mistério da graça. Isso é que faz sentido. Esse mistério, ele não é novo. Ele sempre esteve oculto. Deus sempre quis revelar isso às pessoas, mas foi através de Jesus de Nazaré que essa mensagem tornou possível. Esse mistério da graça sempre esteve oculto e foi revelado em Cristo para toda a humanidade. Verso 26. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Nós somos privilegiados porque foi revelado a nós o amor gracioso de Deus, que sempre existiu, sempre foi desse jeito, mas as pessoas duvidavam, as pessoas preferiam a imposição, a obrigação, a questão da obediência. E hoje o Senhor vem e diz, não, gente, isso aqui é amor, é acolhida, e você é convidado a viver em liberdade diante do Senhor. Por fim, o último aspecto é a expressão, que Jesus é a expressão da nossa esperança. A igreja, ela é encarnação do mistério da graça que foi revelada na pessoa de Jesus e que promove alegria no presente e esperança no futuro. Esse mistério da graça está conosco. Eu acho que eu repeti alguma coisa aqui, deixa eu passar mais adiante. Esse aqui que eu quero. Jesus é a base da nossa missão. Paulo concentrava todo o seu empenho e dedicação para anunciar a mensagem da graça a todas as pessoas. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Sua proposta era de levar o evangelho todo para o ser humano todo em todos os aspectos, que é a base da teologia da missão integral. Para Paulo, ser perfeito é se tornar o humano desejado por Deus. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que possamos apresentar todo homem perfeito em Cristo. Essa palavra perfeito quer dizer exatamente íntegro, inteiro, completo. Não que seja sem defeito, mas que ele seja completo. Tudo que é do humano, tudo que é da vida humana será apresentado diante de Deus. Bom, gente, acho que podemos encerrar a nossa aula de hoje apresentando a aplicação dessa lição na vida. A principal preocupação da igreja e seus ministérios deveria ser a transformação de nossas comunidades de fé em espaços de humanização. A igreja deveria ser isso. Quer dizer, lugares e momentos em que a vida humana seja cuidada em sua integralidade, onde as pessoas sejam tratadas como gente, respeitadas, ouvidas, trabalhadas em suas emoções.
E olha, eu digo mais, o mundo se ressente de um cristianismo com rosto e forma mais humanos. Uma igreja que encarna a humanidade de Cristo se torna tão humana quanto Cristo foi e permite que a graça divina se manifeste através de seus membros. Um versículo para a gente guardar, que é o versículo 29, que encerra este capítulo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Amém, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe essa reflexão na nossa vida. Feche seus olhos, fale com Deus, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã de alegria na tua presença. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade. Fica, ó Deus, com a nossa vida, Senhor, para que nós possamos fazer de nossa igreja uma comunidade que se torne um espaço de humanização, onde o mistério da graça se realize entre nós, o mistério do teu amor, da tua bondade, do teu acolhimento, do teu perdão possam ser uma realidade entre nós. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado pela sua presença aqui. Bom, logo mais nós teremos nossa reunião presencial. Nós estaremos juntos também celebrando a Ceia do Senhor. Vamos dar continuidade à série de mensagens sobre aceitar Jesus. O que isso significa? Aceitar Jesus é uma expressão corrente do cristianismo tradicional no Brasil. Quem é das antigas, como eu e como muitos irmãos, né, que me assistem, sabem do que isso significa. E sabem como que as pessoas declaravam isso. Havia uma pregação mesmo voltada para aceitar Jesus. E eu quero convidar você a pensar sobre o significado disso para a nossa vida nos dias atuais, sem perder a essência do que nós apresentamos como mensagem do Evangelho para os dias atuais. E teremos a ceia do Senhor, claro, e você é o nosso convidado. Se você quer estar conosco, deixe um comentário, entre em contato com a gente nas redes sociais e nós vamos combinar direitinho como que você faz para ter acesso ao nosso espaço, tá bom? Até o próximo domingo, que Deus o abençoe e Deus a abençoe, ou até logo mais, se assim Deus permitir.